Viva. O título é Ricamente e extraído da palavra de Cristo, que está em Paulo, em Colossenses. Dizeis confiar no poder do Cristo, mas se o dia aparece em cores contrárias às tuas expectativas, demonstras deplorável indigência na fé e na inconformação. Afirmas cultivar o amor que o Mestre nos legou. Entretanto, se o companheiro exterioriza pontos de vista diferentes dos teus, mostras enorme nobreza de compreensão, confiando-se ao desagrado e à censura. Declaras aceitar o Evangelho em sua simplicidade e pureza. Contudo, se o Senhor te pede algum sacrifício perfeitamente compatível com as tuas possibilidades, exibes incontestável carência de cooperação, lançando répitos e solicitando reparações. Asseveras procurar a verdade do celeste benfeitor. No entanto, se os teus caprichos não se encontram satisfeitos, mostras lastimável miséria de paciência e de esperança, arrojando teus melhores pensamentos no lamaçal do desencanto. Acendemos, porém, a luz, permanecendo nas trevas. Daremos testemunho da obediência, exaltando a revolta. Ensinaremos a serenidade, inclinando-nos à desesperação. Proclamaremos a glória do amor, cultivando o ódio. A palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação, como se fôssemos tutelados da ignorância. Segundo a conceituação iluminada de Paulo, a boa nova deve irradiar-se de nossa vida, habitando a nossa alma ricamente. O que é que nós vimos nessas palavras que caíram como uma luva no dia de hoje, e se encerra todo um processo eleitoral onde nós vimos, né, as diferenças de opiniões e pessoas que antes eram amigos só por causa das questões políticas agora se tornando inimigos. Então, o que ele mostra aqui é que nós devemos tentar praticar as palavras do Cristo dentro daquilo que nós temos as nossas capacidades e as nossas limitações. Não falando de um jeito e agindo de outro, principalmente. Não falando de um jeito e agindo de outro, mas procurando seguir aquilo que ele ensinou, entendendo as dificuldades e as diferenças que existem em nosso meio, em todos os sentidos. E se assim fizermos, nós já teremos dado um grande passo para que tenhamos condição de realmente entender a boa nova que nos foi proclamada pelo Jesus Cristo. Então, que nessa noite de hoje, com as palavras que nós vamos ouvir do palestrante que já está aqui conosco, nós temos condição de sairmos iluminados e que todos tenhamos uma boa semana. Boa noite mais uma vez. Estou comunicando, né, aos frequentadores da Casa do Caminho que nós encerramos hoje o estudo do livro Nosso Lar. E que nós vamos nos prepararmos para estudarmos os mensageiros. Se Deus quiser, eu vou, dar um tempinho, porque vem um feriado, e depois eu vou fazer a coordenação todinha para a gente começar a estudar os mensageiros. Então, quem se predispõe a estudar essa obra grandiosa de André Luiz sobre a psicografia de Franciscano Xavier, sejam todos bem-vindos, né? Para que a gente possa entender realmente a espiritualidade, como funciona o mundo espiritual, porque André Luiz, ele traz uma explicação muito clara a respeito da espiritualidade. E que é um manancial de conhecimento
e que a gente, todas as vezes que lê as obras de André Luiz, a gente muda, né? Cada leitura é uma visão, né, que vai aclarando a nossa percepção a respeito da espiritualidade. Porque cada vez que a gente lê, mesmo o livro Nosso Lar, já que a gente tenha lido 3, 4 vezes, toda releitura a gente nota, a gente tem uma percepção mais aguçada e uma compreensão melhor. Então, estão todos convocados. Eu vou ficar sempre avisando o dia, né, de retorno, o livro Os Mensageiros. Então, quem quiser, vá comprando, que a gente vai estudar o livro Os Mensageiros. Vamos a cumprimentar os irmãos aqui presentes, desejando que a noite seja de muita luz, de muito amor, de muito ensinamento. Particularmente queremos fazer uma saudação ao nosso irmão internauta que, através da internet, acompanha os trabalhos da Casa do Caminho e, particularmente, estamos avisando aos irmãos que a Casa do Caminho fica em Campina Grande, na Paraíba, no Nordeste, porque tem pessoas que acompanham nossa até de São Paulo, de vários estados, tem 8, 9 estados que acompanham pela internet as palestras da Casa do Caminho no domingo. Desejando ao nosso internauta muita paz, muita luz, muito amor, que as correntes amorosas do Cristo eterno, soberano, através de Francisco de Assis, que é o patrão dessa casa, abençoe a todos os irmãos que vão acompanhar a palestra do irmão Agimir a partir desse instante. Agradecemos a presença dos irmãos, honestamente ficamos surpreendidos, porque num dia de tanta alegria para muitos, tristeza para outros, nós somos indiferentes a quem ganha o que perde. A nossa bandeira não é a de Jesus e Francisco de Assis. Então a nossa nunca perde, porque nós estamos cheios de esperança e que a misericórdia de Deus estará sempre conosco. Que o Brasil, de verdade, seja realmente a pátria da esperança, o coração do mundo, possamos ser felizes e a partir desse instante o irmão Agimílio é responsável por nossa reflexão. Saudamos, desejando que a rosa crística floresça no coração de todos, particularmente do nosso irmão internauta, de todo o Brasil. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa noite. Que Jesus continue nos envolvendo e que possamos ter um resto de domingo, um fim de noite, tranquilos, equilibrados nas nossas emoções, como bem disse o irmão, devido a esse momento político, onde alguns tomam o partido como se fosse uma farda que veste, que vai para uma grande batalha, combater inimigos. Esperamos que a paz reine e que possamos ter um segundo turno bem mais tranquilo. Todas as religiões nos convocam a um grande banquete celestial. Todas elas falam dessa grande festa que devemos participar. Então, em sã consciência, ninguém que tenha se aproximado um dia da noção de Deus, pode alegar ignorância desse particular. Ou seja, eu não sabia. Essa resposta não é mais cabível, porque nenhum de nós é mais ignorante nesse assunto. Então, é incontável o número dos chamados, meus amigos. Mas onde estão os que atendem o chamado? Às vezes nós temos o disparate de interpretarmos dificuldades como punição, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já têm olhos de ver. Então, muitos de nós ainda entendem como castigo, como Deus nos punindo, quando na verdade são pequenas provas, pequenos testes que são necessários para o nosso crescimento. E que, como espírita, nós sabemos que fomos nós mesmos que, em outro momento, deixamos por fazer e estamos retornando para complementarmos o que ficou pelo caminho. Então, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade, né, e alegria, a uma grande festa, uma festa nupcial até. E, como nós vimos, os primeiros convidados lá atrás foram os hebreus, onde Deus os chamou
em primeiro lugar, e deu a eles o conhecimento de sua lei, através, primeiro, dos profetas, que foram enviados com antecedência, e muitos deles ficaram pelo caminho, muitos deles não foram ouvidos, não foram respeitados, né? Então, falta de advertência não foi, mas as pessoas não deram ouvidos. Com exceção dos hebreus, todos aqueles povos eram idólatras e politeístas. E os hebreus foram os primeiros a praticarem publicamente o monoteísmo. Porque, na verdade, as primeiras palavras vindas do alto foram transmitidas, primeiro através de Moisés e depois com a vinda de Cristo. Então, as pessoas daquela época já haviam sido informadas dessas leis, dessas obrigações, primeiro para conosco, para podermos caminhar, obviamente, com Deus, e aí não tem mais desculpa, porque talvez muitos de nós estivemos lá naquela época, e isso está gravado em nossas consciências. No livro dos Espíritos, Kardec perguntou, onde estão escritas as leis de Deus? E a resposta foi na consciência. Então, não tem mais desculpas de cometer um erro e dizer, eu fiz porque não sabia. É melhor assumir, aceitar o erro e pedir desculpas. Qual o problema, não é? As pessoas têm uma dificuldade muito grande em pedir desculpas, em pedir perdão, e outros em perdoar ou em desculpar. Ainda denotando-se aí que as pessoas estão presas lá atrás à lei de Talião, olho por olho, dente por dente, alimentando vingança, ódio, perseguição, e aquele desejo do mal ao irmão, né? Como nós sabemos, a doutrina nos diz que pensou, mandou, que nós chamamos de vibração. Eu penso em uma maldade para com o meu próximo, eu já mandei para ele. Mas esquecemos de um detalhe, ela primeiro passou por mim. Então nós somos o primeiro a receber o mal que eu desejei ao outro. Daí a lei de causa e efeito, ação e reação. Deus, por excelência, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, onde fala do tema, chama todos os seus filhos à cooperação dessa obra augusta. Mas somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis constroem as qualidades eternas que os tornam dignos da grande tarefa. E reconhecendo que são qualidades frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Por que poucos os escolhidos? Porque não fizemos por onde merecer. Deus nos chama. Quando chama, obviamente escolhe, mas aí eu não faço jus, porque não estou dentro daquele contexto que me faz um escolhido. Eu me excluo. Nós temos por hábito teimar, ainda faz parte da criatura humana, pelo menos nesse momento em que estamos caminhando para a evolução, e às vezes nós teimamos, né? Insistimos no erro, que na nossa consciência é o correto. Mas, mesmo com a adversidade, mesmo com a dificuldade, e mesmo com não dando certo, eu ainda insisto no erro. E isso faz com que eu dificulte cada vez mais a minha própria caminhada. Eu não tenho que culpar ninguém do que me acontece. Tudo é obra minha. Fui eu que cometi o erro. Fui eu que fiz errado. Uma obra que começa errada, termina errada. Imagina uma construção quando começa torta. Ela não vai até o fim. Ou ela cai, ou para a construção. Então, assim somos nós na caminhada. Estamos construindo nossa felicidade, a nossa salvação, como muitos pensam ainda. Todos estamos salvos, porque Jesus disse que nenhuma ovelha ficaria desgarrada do seu rebanho. Todos estamos salvos. Mas essa escolha, esse merecimento maior, vai depender do meu esforço, do meu desejo sincero. O que é que custa me trabalhar? O que é que custa
eu ser uma pessoa melhor? É só me policiar, não é? Eu não preciso copiar do outro. O outro me dá exemplos, mas eu preciso selecioná-los, porque muitos estão dando exemplo lá fora, cometendo delitos. Ora, exemplo, sim, eles estão nos mostrando o que não devemos fazer, mas outros entendem que é para fazer aquilo, né? E aí seguem. Tem consciência? Tem. Ambos sabem que estão errados. Por que nós não cometemos esses delitos também? Porque não há mais em nós essa semente. Ela já foi extirpada. Nós não conseguimos mais fazer o que eles fazem. Até nos horrorizamos quando vemos. Então, é assim que precisamos considerar que o Espírito em missão, ele experimenta igualmente as suas provas no trabalho a realizar, com a diferença de permanecer menos acessível ao efeito dos sofrimentos humanos pela condição superior espiritual dele. Esses espíritos, quando vêm em missão, não estão totalmente protegidos, não. Eles vêm com proteção, mas também para sentirem o efeito do ambiente. Eles também vão passar pela necessidade de se iniciarem. Claro que não vão ser afetados como nós, né? Porque ainda estamos num momento difícil da nossa caminhada. Estamos aprendendo ainda as coisas que devemos fazer. Mas eles, como vêm do alto, por isso que são escolhidos para essas missões, eles vêm protegidos, mas passam pelas vicissitudes da terra, porque é a lei do planeta. E Deus não pode derrogar suas leis. Quem vestir corpo da carne aqui vai ter que se sujeitar a todas as leis do planeta. Então não há como fugir. Eles são protegidos por serem espíritos de uma elevada categoria e têm em si já outra formação, óbvio, né? Eles não pensam mais como nós ainda. Então, é justamente nessa condição que eles vêm para executarem suas tarefas. E é na humildade que serão eles portadores de suas bênçãos, que estarão sempre junto aos irmãos, sempre atuando, e serão confundidos até com os demais, porque são humildes, simples. Eles não vêm com arrogância, eu sou um profeta, eu sou um enviado de Cristo. Nenhum se arroga. Então eles se misturam ao meio e vão fazer aquele trabalho, um trabalho simples, mas que requer cuidado e atenção, porque muitos de nós se deixam ainda levar, se deixam afetar pelo mal, se deixam envolver. No popular eu vou na onda, né? Fulano está fazendo, eu vou fazer também. Ora, e aí é onde nós cometemos às vezes um equívoco, achar que aquilo, porque foi bom para ele, vai ser bom para mim. Nem sempre o remédio serve para todos, né? Eu posso ter uma alergia a determinado produto ali. Então a gente precisa ter cuidado nas nossas escolhas, nas nossas observações. Lá no livro Consolador, na questão 225, foi perguntado aos espíritos como entender a salvação da alma e como conquistá-la. Resposta: considerando esse aspecto real do problema de salvação da alma, somos compelidos a reconhecer que, se a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na Terra, o Evangelho de Jesus é a dávida suprema do céu para a redenção do homem espiritual em marcha para o amor e sabedorias universais. Jesus é o modelo supremo. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação decorre a luz do Espírito, ou seja, nós nos iluminamos a cada momento em que trazemos para o nosso seio esses conceitos evangélicos. Esse aprendizado que nos guiará eternamente. Então, vir todo dia à casa espírita ou à igreja, ou seja qual for o seu credo, ir por ir, não vai servir. Eu tenho que absorver e, além disso, pôr em prática. É para isso que estamos aprendendo. Não estamos aqui aprendendo a ser bonzinhos só para nós, não. Para que nós possamos passar para os outros, dividir com os outros. Se eu sou bom para mim, eu vou ser bom para os outros. Segundo o grande apóstolo, ele dizia: a boca fala do que o coração está cheio.
E um coração cheio de ódio não pode falar coisas boas, né? Então, quando nós introjetamos esses ensinamentos evangélicos, vai aos poucos transformando. É como se nós fôssemos um frasco cheio de sujeira e aí vamos colocando água. Fica turvo, vai. Quanto mais água limpa eu vou colocando, a água vai estornando aquele sujo, aquela sujeira, aquela lama. Daí a pouco a água está totalmente limpa. É esse o processo que nós estamos passando, introjetando em nós esses ensinamentos e expulsando aquelas coisas que nós deixamos pelo caminho por fazer e que cometemos lá atrás alguns equívocos. Então, é essa lama que eu preciso tirar de mim. Aí sim, essa reforma íntima, essa regeneração interior. Porque todos nós fomos criados para o bem. Ninguém foi criado para fazer mal ao outro. Pelo contrário, Jesus já há 2000 anos dizia que nos amássemos. Às vezes nós não entendemos esse amor, porque confundimos ele com esse amor pegajoso, esse amor, digamos, de pai, filho, de mãe. É muito fácil amar a minha mãe, é minha mãe. Mas será que eu amo a mãe do meu amigo? Então, esse amor que Jesus fazia referência, aí está contido uma coisinha muito simples, que é amor, quando eu o executo. Respeito. Quando eu respeito o outro, eu estou amando. Porque quem ama não maltrata, não fere, não prejudica, não humilha. Não é? Então, se eu respeito, estou cumprindo com amor. Bastaria isso, que nos respeitássemos. E aí sim estaríamos dando vazão ao que o próprio Jesus nos recomendava. E esse convite para esse banquete só depende de nós. Ah, mas tem um detalhe, né? Para ir para uma festa, a gente tem que ir com a roupa a caráter, né? Que roupa seria essa? A vestimenta da alma. A vestimenta branca da alma pura. Aí sim, nós participaremos da festa. Mas para que eu faça isso, para que eu limpe essa minha roupa, eu preciso jogar coisas boas para que as ruins saiam. E aí eu vou depurando minha alma, e aí sim vou estar vestido adequadamente para participar do banquete. Então eu preciso guardar comigo as coisas boas. Minha bagagem, digamos assim, são o bem que eu faço, o amor que eu deixei aqui. Isso é minha bagagem. Eu não sei que hora vou ser chamado, né? Então eu tenho que estar com a mala pronta. Quantos de nós estão com a bagagem pronta? Se Deus disser 6, vamos agora. Não, peraí que eu ainda vou aqui arrumar umas coisas. Não dá mais tempo. Então essa bagagem tem que estar pronta. E lembrar que é uma malinha pequena, viu? Porque tem gente que vai viajar para passar um dia, paga excesso de bagagem. E não é isso. Isso lembra uma história interessante de um cidadão que era do século IV a.C., era um pensador, um filósofo, chamado Bias de Priene. Ele era um dos sábios da antiga Grécia e era respeitado pelos seus elevados conceitos intelectuais. E mais do que isso, ele era um homem íntegro, honesto. Então, jamais ele colocou o seu talento ou a sua inteligência a serviço de interesses menos dignos. E quando estava diante de questões litigiosas, exigiam a sua presença, porque ele era um homem mediador, sábio, justo, e se dizia, quando acontecia a necessidade dele, isto é uma causa para o cidadão de Priene, porque sabia que ele resolvia, né? Sua presença era conciliatória, ele serenava os ânimos, ele garantia o triunfo da verdade e da justiça. Então, quando Ciro II, que era o grande, um ambicioso rei da Pérsia, que governou de 585 a 529 a.C., ele iniciou suas guerras de conquista, estabeleceu um dos maiores impérios da antiguidade, e as cidades gregas estavam no seu caminho. Em breve, Priene foi sitiada, e aí, instalou-se o pânico, os moradores tentaram fugir de todo jeito, um esforço atabalhoado, e buscavam levar a maior quantidade de coisas que pudessem, e a confusão
enorme, enorme, com exceção de Bias, que deixou a cidade tranquilamente, sem carregar nada. E aí, os outros que viam diziam, gente, e os seus bens? E o filósofo respondia, trago tudo comigo. Ou seja, referia-se aos seus valiosos dotes, a sua cultura, seus conhecimentos e as suas virtudes. Estava com ele. Então, em qualquer lugar, esses patrimônios inalienáveis lhe garantiam a subsistência honesta e digna, e enfrentando assim as experiências humanas, as crises periódicas que exigem de nós um resgate do passado e que testam também as aquisições do presente. Então, eu, para passar pelas dificuldades hoje, eu tenho que ter um conhecimento anterior, que vai me ajudar nesse momento. E as dificuldades que se apresentam nesse momento são exatamente as pequenas provinhas que a gente vai passar por elas, né? Que nos testam, ou seja, moléstias insidiosas, acidente inesperado, a perda de um bem, o fracasso de um empreendimento, demissão na atividade profissional, a ruptura de uma ligação afetiva, a defecção do amigo, morte de um ente querido. Então, nós somos sitiados pela adversidade e somos chamados a deixar essas posições de comodismo em que nos encontramos e procurar caminhos novos que possamos nos desdobrarmos mais na frente, encontrarmos as saídas. É esse o exercício. Então, Bias era um homem tranquilo. Por quê? Porque ele resolvia tudo tranquilamente, sem nenhum medo, sem nenhum pavor, porque era um homem de intelecto, era um homem sábio. Ah, mas era... E nós também somos, apenas não damos vazão. Todos nós temos essa competência, todos nós temos um cérebro perfeito, nós temos essas lições que aprendemos no dia a dia, temos o que buscamos também, porque sempre estamos procurando. Estamos aqui agora fazendo isto, né? Procurando absorver um conhecimento, uma ideia, uma sugestão, porque às vezes eu falaria aqui 1 hora e só seria aproveitado para algum de vocês 2 palavras. Seria o suficiente para que você saísse daqui, aquilo ali vai servir. Ótimo, que bom. Então, é esse o nosso aprendizado durante toda a nossa existência. Nós vamos catando aqui e acolá as coisas boas e vamos guardando. Mas tem gente que guarda lixo, né? Mágoa, rancor, ódio, vingança, esse lixo. Quando eu for chamado, a minha bagagem vai ser grande, né? Vou ter que levar essas porcarias todas comigo. E o amor, o respeito, a bondade, não. Cabe no coração bem tranquilo, não precisa de mala. É essa bagagem, é esse o conteúdo que me faz ter acesso ao banquete, à grande festa. E aí ser escolhido, obviamente. Mas eu tenho que fazer. E muitos de nós nunca dá nem o primeiro passo, porque uma grande caminhada começa com o primeiro passo. Já dizia o provérbio chinês. Mas muitos de nós estão andando um pouquinho para trás, eu diria, ou então de lado, como caranguejo, né? Temos que caminhar para frente. E todos nós vamos conseguir. É um pequeno esforço. Não requer muito, porque nós temos o suficiente aqui dentro de conhecimentos, de lições, para que possamos determinar nossos passos, pisar com firmeza, cabeça erguida. Lembrar sempre que é um planeta de provas e expiações ainda. Tudo aqui é complicado e difícil mesmo. Senão não estaríamos aqui. Estaríamos já no mundo feliz. Mas como chegar no mundo feliz? Depende de nós. Não é o mundo feliz que nos aguarda, não. Somos nós que vamos transformar este no mundo feliz. Através de nossa mudança interior. Eu sozinho não posso mudar o mundo. Mas eu mudando a mim mesmo, eu ajudo na mudança do mundo. Então é assim que temos que trabalhar. Coisas simples, nos policiando, diminuindo as agressões, a irritação. Tudo bem que o dia a dia, às vezes, nos chama isso. Mas vamos ser mais tolerantes, né? Exigir menos dos outros e cobrar mais de nós. Porque muitas vezes o defeito não está no outro, está em mim. Mas eu vejo no outro. É muito mais fácil apontar para lá, né, do que para cá. Então, tudo isso é competência nossa. E a gente precisa fazer esse trabalho. E esse trabalho requer um pequeno esforço.
Não um esforço hercúleo, mas uma vigilância, uma atenção mais adequada para as situações. Aquele vizinho que eu não gosto, eu vou dar um bom dia a ele. Se ele não responder, o problema é dele, você deu um bom dia. E as pessoas se magoam. Falei, ele nem respondeu. Olha, pode não ter ouvido, pode estar numa condição aí, sabe-se lá, vai para o lugar dele. Ninguém quer estar no lugar do outro, né? Então nós precisamos ser assim, aceitar o outro como ele é. Eu é que tenho que me cobrar, exigir mais de mim, porque a bagagem é minha, a do outro é do outro, né? Então a gente precisa ter essa consciência. Não existe dificuldade, não existe. Nós é que complicamos. Por isso que a doutrina nos diz que a quem muito for dado, muito será cobrado. E o que nos foi dado durante todo esse período de sucessivas reencarnações? Ninguém aprendeu nada? Olha, né? É até difícil de se dizer que não. Neste momento eu não lembro do que fiz na encarnação anterior. Nem de bom, nem de ruim. Ótimo. Porque eu ia ter que lembrar das coisas boas, mas conviver com as ruins. E isso não é interessante. Mas a partir de agora, eu estou com o campo aberto à minha frente. E eu tenho que caminhar. E aprender tudo que eu puder aqui agora. Porque vou levar comigo. Tudo está sendo guardado aqui no arquivo mental do meu espírito. Tudo está comigo. Eu não tenho acesso agora. Seria como um computador. A pasta está lá, mas eu não consigo abri-la porque eu não tenho a senha. Mas ela está lá, junto com todo o HD desse equipamento agora. Mas eu vou jogar coisas novas, arquivos novos. São esses conhecimentos. E um pouquinho de dedicação vai nos ajudar. Ao nosso tempo é exíguo, né? A gente não tem tempo para nada. Ah, meu Deus, não dá, não pude, não posso. Falta de administração. Porque quando for chamado, não vai ter. Espere aí, amanhã, depois. É na hora. Então temos que estar com a malinha já prontinha. A hora que vier, vamos embora. Não tem por que temer. Nós ainda fazemos muito esforço para aceitar a morte. É uma coisa natural. Nós já morremos tantas vezes que nem lembramos, nem sabemos. Mas ainda nos detemos nesse medo da morte. Por quê? Nós não morremos, nós somos eternos. Eu vou perder apenas esse corpo físico. As pessoas vão sentir minha falta, que bom, mas eu não morri, eu estou vivo. Quantos estão aqui agora, sentados aqui? Estão vivos. Eu não vejo por que nós espíritas, que temos esse conhecimento, nos atermos ao medo da morte. Então eu não vou ser chamado nunca, porque eu tenho que morrer para ir. Eu não posso ir com tripa e tudo, né? Nunca ouvi falar que ninguém foi para o outro lado com tripa e tudo. Então, pavor da morte, esse medo, não. Nasce gente e morre todo dia. Quando eu morro aqui, eu estou nascendo para o outro lado. Quando a gente vem de lá para cá, nós morremos para eles e nascemos aqui. Do outro lado, os espíritos também dizem, ó, Asmiro vai reencarnar. Eita, rapaz, Asmiro vai fazer falta aqui a gente. Mas ele vai lá para a terra, ó. O ambiente daqui lá, meu Deus, ajuda ele lá. É assim que eles fazem. Porque sabem que aqui é difícil. Não é fácil, não. Nós estamos aqui por mérito nosso, fruto do nosso esforço anterior. Aí sim, eu preciso me esforçar mais um pouquinho agora para o mundo de regeneração. Um passo de cada vez. E o tempo dá, porque nós somos eternos. Não é? Devagarinho, vamos fazer as coisas comedidas, sem pressa, porque o exagero atrapalha muito, e em tudo, né? E lá no Evangelho diz, porque aquele servo que soube a vontade do seu Senhor, e não a percebeu, e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão em muitos açoites. Mas aquele que não soube e fez a coisa digna de castigo, levará poucos açoites. Então, se eu tenho conhecimento e eu cometer o equívoco,
eu vou ser mais responsabilizado, porque eu conhecia, eu sabia. Aquele que não sabe, se fizer, vai ter o atenuante, não é? Porque ele não sabe, mas vai passar pela prova também. Então ninguém fica zombando do outro, ou seja, dando risada, né? Porque, principalmente, a quem mais for dado, mais será cobrado. Então precisamos ter muito cuidado, porque nós temos uma consciência diferente de muitos lá fora. Não é que não podemos errar, não, mas devemos errar menos, porque vamos sempre estar nos corrigindo, nos policiando. Eu sempre digo que a gente tem o hábito de falar em orar e vigiar, né? E as pessoas trocam as coisas. Vigia o outro e ora para ele. É o contrário, é para você orar para os outros e vigiar você. Aí sim, porque o momento é meu. Eu preciso me preparar para um retorno futuro. Vou para o plano espiritual, depois retorno. Vou colher o que eu plantei agora, como estou colhendo o que plantei anteriormente. É assim que se dá o processo. Simples, Deus não pune, Deus não castiga. Pelo contrário, Ele nos ama. Senão nos daria tantas oportunidades como nos tem dado, né? Porque o bom Pai é esse. Ele não castiga, Ele apenas manda que repita a lição. A fazer de novo. Só isso. Então, para evitar o acúmulo de serviço ou de trabalho, eu vou procurar fazer mais correto agora, em diante, me corrigir mais, me observar mais, dedicar mais meu tempo a algumas coisas que eu preciso fazer. Só isso. Tão simples, né? Mas o povo faz uma complicação, uma agitação. É tão bom viver, tão fácil. Esse mundo maravilhoso que nos foi dado, um mundo colorido como este, muito embora seja uma cópia mal feita do outro lado, mas é o mundo que nós estamos nele agora e vamos amar esse momento, vamos agradecer. Muitos de nós reclamam porque está aqui, porque não sabe o que fez, porque, olha, é melhor que nem saiba o que fez, né? Eu morreria de vergonha se eu soubesse o que eu fiz. Ainda bem que a bênção do esquecimento nos protege. E aí ele diz: quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Nós conhecemos alguma coisa do Cristo? Já ouvimos alguma coisa? Não? É bom cuidar, prestar mais atenção. Não importa o mal que nos faça, importa o bem que vamos fazer. Aí sim, esse é que é importante. Porque aquele que faz mal a mim, não está fazendo mal a mim. Pode até me ferir, me magoar, mas o mal que ele faz é a ele. Aí sim, da mesma forma quando eu amo o outro, eu estou amando a mim, porque esse amor saiu de mim. Só isso, é simples. E era isso que Jesus fazia, exemplificava no tratar, no ouvir. Nós às vezes não temos tempo para ouvir, para conversar com as pessoas, né? E agora com a tecnologia aí mais avançada do Zap, é todo mundo na mesa almoçando e um para o outro. Me dá o arroz, o outro me dá o macarrão. As pessoas nem falam mais, né? Os casais é deitado e aí, vai dormir agora, está com sono, um olha um para o outro, mas o Zap facilitou tudo, né? Foi para isso que foi inventado? Acho que não. Mas nós estamos. Então, nossos atos, nossos vícios precisam ser também contidos, porque podem nos levar ao exagero. Tem pessoas que estão com problemas sérios na cervical, que é o tempo todo assim, olha no telefone. Tem gente até se acidentando, né? Cair em buraco, sendo atropelado, porque não presta atenção a nada. Então, todo excesso é prejudicial. É bom, é importante? É, mas usar comedidamente. Aprender o Evangelho toda uma vez é impossível. Tem que ser em doses como estamos aprendendo, mas que essas doses sejam absorvidas.
Que essas gotinhas que nos dão sejam bem digeridas e aproveitadas. Aí sim. Ninguém vira santo numa encarnação só. Ninguém. Até hoje ninguém. Ah, mas Francisco de Assis. Não, ele terminou naquela encarnação o trabalho que ele vinha fazendo durante todas as outras. Francisco não virou santo naquela encarnação dele só. E nenhum dos outros. Nós sabemos disso. É um trabalho, é um processo, é uma construção. E isso nos aguarda. Um dia todos nós seremos anjos. Porque Deus assim o quer. E foi para isso que fomos criados. Deu a todos a mesma oportunidade. Lá no início, na nossa origem, simples e ignorantes, até chegarmos ao cume. Mas para isso é preciso que eu me esforce. E é isso que Deus quer. Ajuda, ajuda. Mas não vai fazer o que eu tenho que fazer. Então é preciso que tomemos essa consciência. Não é que eu vá ser um besta que está sendo. Não, não é isso. Mas é a pessoa com mais disciplina, com mais moral, com mais respeito pelos outros, com mais poder de observação, aceitando o meu irmão como ele é. Aí sim. E sempre que puder, dar a minha contribuição. Uma boa palavra, um alento aqui, outro acolá, visitar um doente, um hospital, fazer uma pequena parcela de tudo isso que nos cabe e nos compete, mas cada um aos poucos. Existem pessoas que acham que essa transformação tem que ser brusca de uma vez, e agora em diante não, ninguém consegue. Nós não temos essa capacidade aí. Então, me aceitando como eu sou, e partindo do princípio que é aos poucos, então aos poucos eu vou. Agora eu tenho que fazer. Não é fazer hoje e daqui a um ano. É fazer o ano todo. Sem pressa. Olha, a pressa é inimiga da perfeição, já disse o adágio popular. Não adianta, não precisa pressa. Precisa de conscientização, sim. E aí vamos fazendo, vamos lá. Na questão 619 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem as suas leis? Resposta dos Espíritos: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Então vejam, todos compreendem. Todos conhecem, mas nem todos compreendem, porque não aceitam. Eu não vou fazer isso não. Vou fazer papel de bobo, de besta. Ora, Jesus, quando aqui esteve, se nós lermos atentamente, nós vamos verificar que em momento algum ele saiu para perguntar: ei, quer que eu lhe cure? Não, venha cá, não. Jesus era muito sério, mas ele tinha muito amor. Quem se aproximava dele sentia isso. Mas quem precisou dele teve que ir até ele. E é assim que estamos procedendo. Nós temos que ir até Deus, não é Deus que vem até nós. Não, somos nós que temos que ir até lá. E para chegar lá, a estrada é longa. Mas, repito, temos todo o tempo do mundo. Agora, eu não posso ficar de braços cruzados esperando, como dizem na música, esperando a morte chegar com a boca escancarada, cheia de dentes. Não. Vamos em frente, a estrada é para todos, ninguém está aqui competindo com ninguém, estamos todos no mesmo barco, não precisa de empurrar, a fila anda. Agora eu tenho que dar meus passinhos, né? Lá no Evangelho diz: reconhece-se o cristão pelas suas obras. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros é que são maus, ou seja, nós é que não sabemos ainda podar, né? Aparar essas arestas, cortar esses galhos. Eu estou vendo que o galho é podre, mas estou deixando lá. E aí, vai apodrecer a árvore toda. Então eu tenho que cortar. E muitas vezes eu sou complacente demais comigo e vou deixando, daí a pouco eu não consigo mais. Principalmente nos vícios, né? É como diz o AA, tudo começa com o primeiro gole. Ah, mas é só um golinho. Sim, mas começou. É o primeiro trago. E aí?
Então é preciso que a gente tenha esse cuidado. Cuidar do jardim para que ele floresça. As ervas daninhas a gente vai podando, vai tirando. Só isso, né? As multidões dos aflitos pareciam ouvir aquela misericordiosa exortação: vinde a mim, vós todos que sofreis, e tendem fome de justiça, e eu vos aliviarei. E a da cruz chegava-lhe ainda ao alento de uma esperança desconhecida. Ou seja, esse vinde a mim, vós que estás cansado, bem-aventurados aflitos, nós já ouvimos tanto, mas não estamos dando o verdadeiro valor, o devido valor, não é? Estamos ouvindo, mas não estamos absorvendo. Precisamos absorver mais, trazer mais para o meu íntimo, fazer essa força e ver que isso é bom, porque vai me trazer o alívio. Eu não vou ser mais incompreendido, porque agora eu tenho compreensão. E lembrar sempre que o outro é o outro. Se eu perdoar, ótimo. Se eu pedir perdão e o outro não perdoar, o problema é dele. Você pediu perdão, você pediu desculpas, você reconheceu que errou, que se enganou. Não é? Não é se humilhar, é reconhecer. O outro não quis, o problema agora é dele. É assim que a lei se procede. E Deus está vendo, porque Deus sabe dos nossos corações, né? E a intenção é tudo. Se eu tiver a boa intenção, não preciso nem falar, bastou pensar. As recordações dos exemplos do Mestre não se restringem aos povos da Judéia, que eles ouviram diretamente os ensinos imorredouros. Como eu disse, talvez nós estivemos lá ouvindo. Por que não? Ah, mas 2000 anos, sim. Digamos que nós reencarnemos a cada 150 ou 200 anos. 10 reencarnações só? Eu acho que não. Não importa o número dessas reencarnações. Isso é só uma ideia para que... Ora, quantas vezes eu vou reencarnar ainda? Quantas forem necessárias. É assim que se dá. Então, quanto mais eu absorver, quanto mais eu aproveitar tudo isso, menos vezes eu vou vir, porque não vão ser necessárias. Esses espíritos evoluídos, espíritos iluminados, já passaram, já varreram todos os campos. Por isso são espíritos superiores. E nós vamos passar, nós vamos chegar lá. Estamos no processo. Então, muitos, ou seja, todos nós somos chamados. Mas nem todos são escolhidos, porque se excluem. Porque não cumprem a sua parte. Não chamam a responsabilidade a si mesmo. É eu comigo mesmo. Não, de hoje em diante vai ser assim. Lembrar que o nosso compromisso com Deus chegou aqui embaixo, Deus apenas observa. Porque Deus não tem mais o que cobrar, Ele está esperando. Porque tudo já foi acertado antes de vir. Tudo. Nós já deixamos tudo certinho lá. Só que quando chega aqui, eu me desvio do meu propósito. Aí, Deus não pode fazer nada. Porque o que eu acertei com ele foi outra coisa, não foi? Que inquilino sou eu que não cuido da casa, né? Então, a responsabilidade é minha. Então, não adianta culpar ninguém. Longe disso. É trazer a responsabilidade para mim e seguir em frente. Sem pressa, sem agonia. Aquilo que eu não sei eu aprendo, aquilo que eu sei eu ensino aos outros, e assim nós vamos. O mal que estão me fazendo, algo que me aconteça nesse caminhar, faz parte do percurso. Não tem problema. Vai incomodar? Vai, mas passa. E nós temos capacidade de superar tudo isso. Basta ter fé, basta ter resignação. E era isso que Jesus lá atrás dizia. Resignai-vos, vós vivereis no mundo de aflições. Então, não há por que querer fazer estardalhaço de uma coisa que eu já tratei lá atrás, né? Mais uma vez no livro Consolador, na questão 230, perguntaram aos espíritos:
como iniciar o trabalho de iluminação de nossa própria alma? E eles responderam: esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar suas próprias paixões. Todavia, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá ao raciocínio mais puro, porquanto, na reforma definitiva do nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação divina. Só isso. Não precisa fazer nada de extraordinário além disso aqui. O autodomínio, o controle, aquilo que nós já ouvimos tanto, conhece que é a ti mesmo. Comumente ouvimos as pessoas: eu me conheço, eu não vou fazer isso porque eu me conheço. Talvez. Então, é eu comigo mesmo. A parada é minha. É botar os pés no chão e seguir em frente. Olha, se você não acreditar, não funciona. Nós temos que ter essa resignação e essa fé juntas. Acontece um imprevisto, uma coisa. Calma. Resolve. Vamos passar. Vamos em frente. Existe uma saída, existe uma resposta. O desespero não ajuda, não é boa companhia, como o medo. Não há o que temer. Não estamos aqui para sofrer, não. Estamos passando por alguns problemas, algumas dificuldades. E não é eterna. Não existe sofrimento eterno, a não ser que eu queira. E quem é que quer ficar sofrendo? Muitos querem, né? Porque muitos não saem da condição em que estão porque não aceitam, não se admitem. Vai sofrer. Eu tenho que me aceitar e admitir quando eu cometo um erro, um engano. Parar, pensar e resolver. Uma boa, não tem que. Não há mistério, não. Ter a dignidade, a hombridade. Isso. Porque Jesus era um homem simples, que podia ter vindo de um berço de ouro. Jesus convivia, que era até motivo de chacota lá entre os outros. Só anda com prostituta, com bandoleiros, porque eram os que precisavam do seu amparo, eram os que precisavam do seu amor. Foi que ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eram os doentes da alma. Jesus não convivia com eles, eles acompanhavam Jesus, porque vendo em Jesus um homem diferente, começavam a se aproximar e absorviam aquilo que Jesus passava. E conosco não é diferente. Nós não estamos absorvendo o que está sendo trazido da espiritualidade. É isso que precisamos fazer. Absorver mais, ler mais a doutrina, procurar entender aquilo que eu não compreendo. Olha aí, um chamamento para o estudo, estudar. Quanto mais eu compreender, mais fácil torna meu caminhar. Porque as coisas vão sendo vistas com outros olhos. Hoje eu compreendo. Agora eu sei por quê. Não é? É assim, fácil. Não há o que temer. Um dia, todos nós vamos estar num patamar que a gente vai olhar e dizer: ó, por onde eu passei. Tão fácil agora, né? Mas foi preciso passar por essa dificuldade. São lições que nós estamos aprendendo. Aprender a extrair as coisas boas daquele mal que me acontece. Porque não é de todo mal. Tem uma lição ali no meio. Tem algo me chamando a atenção que eu preciso extrair. Trazer para mim. Isso aqui. Agora eu sei. Uma criança de 3, 4 anos botar o dedinho na tomada vai levar um choquezinho de 220, né? O cabelinho vai ficar assim. Aí daí a pouco você diz: bota lá o dedo de novo. O que é que ela vai dizer? Boto não. Mas muitos de nós ainda está aí, de vez em quando botando o dedo na tomada, né? Parece que gosta de levar choque. Então são essas pessoas que vão continuar assim. Enquanto não tomar a decisão, Deus não pode fazer nada. É a vontade dela. Esses irmãos que cometem os delitos lá fora, quantas oportunidades tiveram de se melhorar? Será que só ouvem conselho para fazer o mal? Acredito que não. Eles não querem mudar, então vão continuar assim por um tempo.
até decidirem. Quem leu aí o Nosso Lar, esse estudo que terminou agora, André Luiz passou 8 anos até ele parar e dizer: opa, peraí, não, tem algo errado aqui, sou eu. Deus é um Pai misericordioso, me ama, por que não preciso passar por isso, não é? Foi quando ele despertou. Mas esses 8 anos ele reclamava, ele não aceitava. Muitos de nós estão fazendo isso. Está vivendo o verdadeiro inferno aqui, se é que existe geograficamente esse lugar. Então sou eu que estou fazendo o meu inferno, o meu umbral. É um estado de consciência. O próprio Papa disse em uma de suas homilias, né? Que céu e inferno é um estado de consciência. Olha que maravilha. Se eu estou em paz com minha consciência, eu estou no céu, ou não? Dormir tranquilamente, despreocupado, não é? Céu. Mas quando eu vivo atormentando a vida dos outros, eu estou trazendo o inferno para mim. É somente isso. Todos nós somos chamados. Agora, quantos estão dando ouvidos, né? Vamos procurar sermos mais autênticos. Jesus dizia que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir, que vejam aqueles que têm olhos para ver. Ele se referia aos olhos e ouvidos do Espírito. Vamos aprender a ouvir mais com o Espírito, com esse sentimento maior, fazer as coisas com mais amor, com mais dedicação, né? Funciona legal. Agora, mágica, aí não existe. Sedex 10, eu orar aqui agora e cair aqui na mesa, não, isso não existe. Nós temos que ser insistentes, a persistência no bom sentido, e não aceitar que a coisa vai ficar pior do que está. Não, vai melhorar. Depende de mim. Vamos embora, vamos em frente. A estrada nos aguarda. Agora, enquanto eu não mudar, as coisas não vão mudar. Não é óbvio? Claro. Então, tudo está em mim. Não tem que recorrer a ninguém, é comigo. Minha felicidade, minhas dores, minhas alegrias, tudo aqui comigo. Eu sou quem controla o autodomínio. E é isso que nós temos que ter, esse autodomínio. Sou eu, quem manda aqui sou eu, acabou. Então, fazer a coisa certa, buscar sempre errar menos, porque ainda estamos numa zona de mais erros do que acerto, né? Nós estamos mais próximos da animalidade do que da perfeição, mas é normal. Então, vamos em frente. Não se culpar, não se cobrar de coisas que não têm valor. Olha, deixa isso para trás, vamos embora. A vida é para frente, não é? Então, que nós possamos reunir essas forças que há em nós e fazer bom uso, aplicá-las. É a aplicação, é o exercício diário que nos fará competentes para o banquete. Ou seja, estamos tecendo as nossas vestes para o grande banquete. Então, só depende de nós. Que possamos, cada um nas suas preces, orar por nossa nação, claro que pelo mundo, mas em especial por nossa nação, pelo momento que estamos vivendo, e vai melhorar, é uma questão de tempo, mas vamos orar para conscientizar mais esses políticos, esses administradores, esses homens que estão por nossa vontade lá do poder, para que possamos ter uma nação digna de respeito, até porque nós somos o Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então, que façamos jus a esse nome, para que possamos ser realmente chamados de filhos de Deus. Que Jesus, nosso Mestre, nos conceda sempre a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras. Muito obrigado a todos, em especial aos internautas que nos deram o prazer de nos assistir. Obrigado. Admiro a sua palestra, que com certeza foi edificante, muita gente entendeu. Cumprimentamos os irmãos que estão distantes através da internet acompanhando o nosso trabalho, desejando a todos que a Rosa Crística floresça nos seus corações e haja muito progresso nas suas consciências e que o odor das violetas seja constante nos seus caminhos. E agradecido por tudo, meu Deus, por essa noite de alegria, de evangelho, de sabedoria espiritual que estamos ao encontro lá fora
há tanta confusão, tanta alegria das coisas efêmeras da vida. Nós te agradecemos por tudo, Pai, e em teu nome está prosperando. Em nome de Jesus, teu filho amado e o pastor maior da nossa esperança, que está falando, estamos orando sobre as pessoas que ficaram declarando do nosso trabalho, agradecendo a presença de todos, particularmente aqueles irmãos que estavam distantes da casa do caminho, como o irmão Marcelino, com sua ilustre comitiva, a quem dedicamos um profundo respeito, uma profunda amizade. Obrigado por tudo. Vamos fazer como damos o nosso irmão velho para a tarefa que está na nossa frente.